Turma, nós estamos vivendo um momento de crise, um momento atípico, mas eu enfatizo que é um momento transitório. Logo, logo nós voltaremos à normalidade. Mas para enfrentarmos essa situação, para que vocês não sejam prejudicados, a instituição, juntamente com os professores e coordenadores, em especial o professor Luiz Américo, tomamos a iniciativa de disponibilizar o material para vocês via plataformas digitais e também através dessas videoaulas. Então, o intuito dessas videoaulas é para que vocês tenham um material de estudo que posteriormente pode até ser usado para revisão, para as avaliações, e também para ajudá-los nas realizações das atividades propostas. Bom, a minha primeira videoaula, essa videoaula que teremos hoje, ela vai tratar especificamente do nosso primeiro encontro. Eu farei uma revisão do nosso primeiro encontro, do que foi explanado, abordado, que foi aquela aula introdutória sobre filosofia e ética empresarial. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito de ética empresarial, nós iremos passar pelos esses conceitos, definições, quer dizer, vocês precisam se apropriar desses conceitos e definições. Iremos falar também dos ramos de estudo da ética, iremos falar das doutrinas éticas em determinados contextos históricos. Certo? Então vamos lá. Bom, na nossa primeira aula, eu falei da diferença entre a ética e moral. Falei também da etimologia de ética e moral. Então, etimologicamente, ética vem do grego ethos, que significa caráter, costumes ou modo de agir. Em suma, significa as aplicações dos bons costumes. Por que vem do grego? Porque a ética é uma disciplina da filosofia moral, e a filosofia moral tem raízes na Grécia Antiga, principalmente através de estudos de pensadores filósofos como Sócrates, Aristóteles e Platão. A moral vem do latim, que significa moralis ou costume também. Essas duas palavras, esses dois conceitos eles são usados como sinônimos, como se fossem iguais, mas não são como nós vimos. Por que não são? Porque a ética, ela trata especificamente, ou ela aborda, ou ela reflete, ou ela analisa as condutas morais. A temática que elas tratam é a mesma, por isso que essa confusão. Qual é a temática? A temática porque elas dizem respeito ao comportamento humano construído histórica e socialmente de forma coletiva em uma determinada sociedade aonde eles residem. Então, por isso que geralmente são confundidos esses dois conceitos. Mas eles são distintos, como eu falei, porque a ética, ela reflete, quer dizer, o papel dela é refletir e analisar os valores ou as estruturas morais. Então, a moral, vamos começar pela moral para que fique claro, fique cristalizado, consolidado essa diferença na mente de vocês. A moral, ela é socialmente construída, então são regras, são costumes, são tabus, são normas que são construídas coletivamente, de forma coletiva, em uma determinada sociedade, em uma determinada localidade, em um determinado período. Por ela ser construída de forma coletiva, através das relações sociais das pessoas em uma determinada localidade ou período, ela se refere à cultura dessa sociedade. Então ela tem uma ligação muito grande com a cultura. E vocês sabem que a cultura é dinâmica, quer dizer, a cultura ela pode mudar. Então, se muda a cultura, isso tem reflexo nos valores, tem reflexo nas condutas morais. Mudando as condutas morais, muda o quê? Muda a ética. Por isso que se fala em sistemas éticos. Então, mudando a cultura, se muda a conduta moral, os valores morais, e se muda a ética ou os sistemas éticos.
Só que essas mudanças, elas são determinadas pela ética. Então a ética é que determina o que é certo ou errado, ou quais condutas morais são corretas ou incorretas. Principalmente a ética normativa que nós veremos aqui. Então, nesse contexto, turma, uma é interdependente da outra, quer dizer, elas se influenciam mutuamente. Então, mudou a ética, muda a moral, muda a ética. Só que, comumente, nós falamos que um comportamento que não segue os padrões morais de uma sociedade é um comportamento antiético. Só que esse termo, na realidade, é um termo que causa confusão, porque o que é ético para uma sociedade, já se referindo àquele conceito de sistemas éticos, não é ético para outra sociedade. Então, com base nisso, não se fala que uma pessoa é antiética, se fala que ela é uma pessoa imoral. Então, uma pessoa que não segue os padrões morais de uma sociedade, ela é imoral. Diferente de amoral. Amoral é alguém que não tem um entendimento sobre os padrões morais daquela sociedade. Então, uma criança de 5 anos ou 6 anos de idade, alguém que tem problemas mentais, então eles não têm esse entendimento, não têm essa concepção, eles não compreendem os padrões morais que regem aquela sociedade. Então, recapitulando, a ética vai refletir, analisar as condutas morais dos indivíduos dentro de uma determinada sociedade, isso em um determinado período, em determinado contexto histórico. A ética ela é abstrata, ela é individual, porque essa reflexão ela parte do indivíduo, e a moral ela é coletiva e ela é prática. Assim, eu espero que esses conceitos tenham ficado claros para vocês. No nossa próxima videoaula, eu vou falar dos ramos de estudo da filosofia. São 3 ramos. Eu vou falar dos 3 ramos de estudo da ética. A ética normativa, a metaética e a ética aplicada. Até lá!